A partir de agora na Jovem Pan News Joinville, Cacá Martã apresenta Pan News Entrevista. Olá, bom dia, 10 horas mais 5 minutos em Joinville. Estamos no ar com mais uma edição do Pan News Entrevista aqui na nossa Jovem Pan News Joinville. Estamos falando do centro da cidade, Rua 9 de Março 737, 8º andar do edifício Turim. Até dei uma olhadinha lá para baixo porque está chuviscando. O asfalto está molhado nesta manhã de sexta-feira aqui em Joinville. Não chove forte, mas tempo totalmente nublado e de vez em quando caem uns chuviscos aqui no centro da cidade. Hoje, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019, a edição número 38 do Pan News Entrevista, 10h06, horário brasileiro de verão, que termina amanhã. Não esqueça de atrasar o relógio amanhã, meia-noite, porque é o fim do horário brasileiro de verão. E nós estamos no ar para conversarmos com mais personalidades do mundo empresarial, da saúde, artístico, como acontece todos os dias aqui, das 10 às 10h30, dentro da programação da Jovem Pan News. E hoje eu vou começar o programa com uma das entrevistadas, porque serão duas, a outra está a caminho. Eu vou conversar com pessoas do Hospital Dona Helena. E isso é muito importante, porque todos nós sabemos da importância desse hospital. E quem sabe, né? Alguém, ou em algum dia, vamos precisar dos seus serviços. Eu recebo primeiramente a Maria José Varela Ferrari, e ela está aguardando a Francine Lúdica aqui para completar o time do nosso bate-papo hoje. Mas, Maria José, eu recebi aqui do hospital, enfermeiras do Hospital Dona Helena recebem título como especialistas em paliativismo. Primeiro, antes de falar do curso que vocês fizeram, eu quero fazer uma pergunta mais genérica. O que é paliativismo? Bom dia. Bom dia, Cacá. Bom dia, espectadores. Isso é muito importante, divulgar isso e falar sobre paliativismo, sobre cuidados paliativos. Todo paciente que procura um atendimento hospitalar ou mesmo clínico, com uma dor, por exemplo, ele vai ter um primeiro cuidado que é aliviar a dor. Sim. E depois vai continuar a investigação e o tratamento da doença. Quando a gente fala de cuidados paliativos, é isso, é aliviar. Aliviar o sofrimento. Né? Em que momento que é diferente isso? No momento em que a evolução da doença chega num ponto em que encontra os limites da medicina. Sim. Então, durante todo o curso do tratamento, né, o médico vai estar tratando a doença, vai estar cuidando dos sintomas, né, vai propondo conforto para esse paciente, certo, até chegar num momento em que não existe mais tratamento curativo. E daí a gente fala no cuidado paliativo, né? Onde o foco fica exclusivamente sobre o conforto, sobre o bem-estar do paciente e da família. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala de um cuidado interdisciplinar do paciente, da família, que compõe toda uma equipe de saúde e principalmente um olhar sobre a espiritualidade, que isso não faz parte dos cuidados do dia a dia, né, do paciente. Então, o Dona Helena tem ainda esse diferencial, que nós temos uma pastora na equipe. Pastora Mike? Isso mesmo, conhece bastante, né, Cacá? Muito, foi muito parceira aqui dos tempos em que a gente tinha a ex-Rádio Cultura e eu apresentava o Cultura 10, e a pastora Mike era uma pessoa querida e aguardada, a semana dela era aguardada aqui. Isso mesmo. Ela faz parte, então, desse time? Faz parte desse time, né, juntamente com a Francine, nós temos uma médica, que é paliativista, fono, nutrição, equipe de recepção, então é todo um time que naquele momento está oferecendo o melhor possível para o paciente, para o familiar, no sentido de minimizar o seu sofrimento diante de uma doença limitadora da vida. Isso é coisa nova? Na história da medicina, para falar a verdade, não. Né? Mas se voltou a falar disso mais intensamente na década de 60, 70, com uma médica, enfermeira e assistente social, a Cicely Saunders, da Inglaterra, que montou o primeiro hospital cujo esse era o objetivo, cuidar, minimizar a dor, minimizar os sintomas que a doença traz.
Hoje em dia as pessoas de uma forma geral ouvem mais falar de cuidados paliativos relacionado ao câncer. Sim, né? sim. Mas se a gente for olhar estatisticamente, aqui na nossa realidade, antes do câncer tem as doenças coronárias. De tal intensidade, da mesma forma tem doenças do trato respiratório, Sim, né? sim. Que são todas doenças que são crônicas, que chega num ponto que não é mais possível a cura. E a Certo. gente vai propor um cuidado que vai aliviar os sintomas para que ele tenha qualidade de vida enquanto ele estiver vivo. Esse alívio, quando você fala em alívio, me dá até um alívio, né? Porque quando a pessoa está com uma dor, com alguma coisa, aliviá-la de pronto é o que mais se quer, né? Depois vai ver como é que é a evolução, o tratamento, enfim, mas aquele alívio é uma coisa que Isso. resolveu, né? Isso, e esse alívio em cuidados paliativos é físico, psicológico, Certo. espiritual e entra o social aí junto. Eu fico imaginando a pastora Mike com aquela voz melodiosa que ela tem, ajudando nesse processo. Muito bem, eu quero colocar já na conversa, ela chegou, a Francine Lúdica, que já te anunciei aqui, mas comecei com a Maria José, até porque já adiantamos um pouco. Então agora eu tenho o time completo aqui, né, que tem a Maria José e a Francine, que também chega. Seja bem-vinda, Francine. Eu queria que você falasse um pouquinho desse curso de Oncologia e Cuidados Paliativos que vocês fizeram na Universidade Positivo do Paraná, concluído recentemente, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cacá. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo, poder falar desse assunto, né, que não é inovador, né, já existe há muito tempo, mas ainda precisamos galgar, né, então nós precisamos ainda crescer muito nessa área. Esse curso que vocês falaram aqui, que fala curso, é um curso, é uma espécie de uma faculdade? Quanto tempo dura? É uma especialização. Especialização. Isso, na área multiprofissional. Então, era aberto para qualquer tipo de profissionais da área da saúde. Ele teve uma duração de 1 ano e 8 meses. Os encontros eram mensais, né? Mensais e uma vez no final de semana, então sábados e domingos. Tá certo. E vocês concluíram juntas o curso? Concluímos né? juntas Concluíram esse curso. juntas. Exatamente. Muito bem. Fala um pouquinho o que mudou na prática da enfermagem, né, com a conclusão desse curso. Vocês, eu entendo que fazendo o curso, são até disseminadoras do processo dentro do hospital, né? Que mudanças pode se esperar? A Maria José já falou um pouco do que é esse trabalho paliativo, mas enfim, que mudanças pode se esperar no dia a dia de quem vai ao Dona Helena? Bom, a mudança em si em tratamento com o paciente, ao contato, é poder capacitar os profissionais que estão na ponta, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, a ter um entendimento melhor da morte, né? Então, a gente consegue capacitar em questão do cuidado, né, da humanização, de saber o limite daquele paciente, né? Então, vou dar um exemplo. O paciente está ali naquela fase terminal e a gente pode discutir com o médico e com a equipe interdisciplinar, retirando algumas medicações, não deixando processos invasivos. Então, dá mais conforto para esse paciente, né? Adequar o horário de banho, poder liberar mais visitas, ver uma dieta adequada. Então, a gente consegue fazer um trabalho mais amplo e tendo um olhar não só para a patologia, mas mais próximo para a família e principalmente para um paciente nessa fase. Como é que vocês têm sentido a reação? Porque é um momento difícil, né? A pessoa às vezes está lá com a doença, como você falou, às vezes em fase terminal, e aí as duas, aqui é mais um bate-papo do que uma entrevista, tá? Uma pode interagir com a outra, já que vocês trabalham nessa mesma área, né? Como é que tem sido essa relação? A família sempre recebe bem, entende, o paciente também, ou às vezes tem uma dificuldade? Como é que isso funciona no dia a dia? Então, como nós da enfermagem ficamos 24 horas com os pacientes e estamos mais próximos, então a gente acaba tendo mais informações. Então, no momento que a gente percebe, né, que a doença já está nessa fase terminal, a gente já conversa com o médico, mas automaticamente hoje a gente já não precisa mais depender do médico assistente para poder acionar a equipe de cuidados paliativos. Então, a gente já aciona a psicóloga, já vem, conversa com a Maria José, a gente aciona a assistente social, a parte da pastora Mike espiritual, a própria doutora Carolina, né, que é médica dos cuidados paliativos, e a gente já faz todo o desfecho, a gente faz um levantamento dos problemas desse paciente com a família para poder acolher melhor. Então, hoje a gente já tem uma autonomia maior em relação a isso. E é onde a gente faz a discussão desse caso para melhor acolher. Quando o paciente
começa a receber esse cuidado um pouco antes da fase terminal da doença, também é outra forma de receber esse atendimento, onde a gente estreita os laços com o paciente, né? Tem uma intimidade maior com a situação e tem condições de ajudar esse paciente a trabalhar, a se dar conta do seu processo de morrer e viver. E não morrer por antecipação, que muitas vezes acontece, ou a própria família entrar com um luto tão antecipado e deixa de aproveitar aqueles últimos dias ou últimos meses que o paciente tem. Ninguém sabe a hora. Certo, né? É verdade. Então, a gente tem que trabalhar com o paciente e a família nesse sentido. Não é dar esperanças, e sim trabalhar com a realidade. E também é papel da psicologia, digamos assim, trabalhar com essa equipe, junto com o enfermeiro, equipe dos técnicos, porque na medida em que a gente vai cuidando de pessoas graves, pessoas que vão a óbito, forma laços entre a equipe e o paciente familiar, essa equipe também sente. Então, vamos estar trabalhando com essa equipe, dando suporte e apoio, na medida que eles estão cuidando de pessoas que logo não vão mais estar aí. Certo. Muito bem, são 10 horas mais 17 minutos. A Camila de Melo Freitas já assumiu o comando técnico aqui do nosso Pan News Entrevista. Nós começamos hoje com o interino Alex Schneider. Agora é hora do intervalinho comercial. Lembrando que nós estamos ao vivo no facebook.com/JP Joinville, né? JP News Joinville. Esse é o nosso endereço no Facebook. Se você quiser assistir as duas que estão aqui conosco, é só ir lá, JP News Joinville, no Facebook, e você terá o nosso programa ao vivo. Lembrando que também, se você está no trânsito agora, não tem condições de assistir, pode acessar o nosso Facebook, que o programa fica lá para você assistir na hora que quiser. Depois do intervalo, com recadinhos importantes dos nossos patrocinadores, a gente volta aqui para o segundo bloco do Pan News Entrevista desta sexta-feira. Pan News Entrevista com Cacá Martin. Pan News Entrevista. A Tabacaria Sobradinho é a pioneira em produtos de tradição gaúcha e tabacaria em Joinville. Tem erva de qualidade, bombas, cuias, facas para o churrasco, suportes para o chimarrão, chapéus, botas country, bombachas, boinas, cintos e alpargatas. Tabacaria Sobradinho, 2 lojas em Joinville, na Avenida Getúlio Vargas, 976, esquina com Anita Garibaldi, e Rua 15 de Novembro, esquina com a Marquês de Olinda, no Glória, com estacionamento nas 2 lojas. Tabacaria Sobradinho. Cama, mesa, banho e decoração é na Casa Sofia. Colcha com porta travesseiro casal a partir de R$ 69,90. Toalhas de banho Karsten com o nome bordado a partir de R$ 16,90. Corta-luz para quarto ou sala a partir de R$ 29,90. Tapete sisal sintético para a sala a partir de R$ 79,90. Casa Sofia é barato todo dia. 3 lojas em Joinville, Rua do Príncipe Centro e Rua Blumenau, esquina com a João Pessoa. Esta tem de sábados até às 5 da tarde. Compre também pelo site casasofia.com.br. E mais um ano chegou, muita esperança de um ano melhor para todos. Vamos trabalhar, estudar, enfrentar novos desafios e, claro, precisamos nos alimentar bem. Aí o assunto é com a Angélicos Restaurante, o nosso almoço com qualidade todos os dias. Em 2 endereços, na Rua Luiz Delfino, bairro Glória, e junto à Sociedade Alvorada, na Rua Iririú, 1073. Diariamente das 11 às 2, de segunda a sexta, sábados e domingos, das 11 às 3 da tarde. No Alvorada também à noite, das 6 às 11, com sopas, petiscos e pizzas. Acesse angelicos.com.br. Criança em escola significa compra constante de uniforme. Afinal, elas brincam, crescem e o uniforme precisa ser reposto. A Becos trabalha para sua tranquilidade na hora do uniforme. Aberto o ano inteiro, mantém estoque de uniformes para a rede particular e municipal de ensino em qualquer estação do ano. Visite a loja na Rua Padre Kolbe, 1485 e confira o uniforme e atendimento Becos. Acesse becosuniforme.com.br ou ligue no 3433-5964. O que você acha de reduzir a conta de luz e ainda preservar a natureza? Com o crédito para energia fotovoltaica do Sicredi, você adquire
equipamentos ecoeficientes e reduz o impacto do seu consumo no meio ambiente. Aproveite nossas condições especiais e financie a implantação completa de energia solar. Sicredi, gente que coopera cresce. Verifique se o crédito consultado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação. Oi, gente, aqui é Ana Maria Braga e hoje eu tenho uma receitinha, ó, maravilhosa, mas de saúde pra você. Anote aí, ó. Pega o telefone e peça o seu cartão de todos. O maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, dentistas, faz exames, na hora que precisa, pelo preço que pode pagar. E ainda tem acesso à educação e lazer. Em Joinville, Rua João Colim, 34 Centro. Fone 3202-6006. Cartão de descontos não é plano de saúde. Cacá Martã está apresentando Pan News Entrevista. Estamos de volta com o Pan News Entrevista aqui na Jovem Pan News Joinville, conversando hoje com Francine Lúdica e Maria José Varela Ferrari, do Hospital Dona Helena, sobre especialidade em paliativismo. Eu queria perguntar para vocês agora, porque não deve ser muito fácil também, porque o trabalho é o time. Não é uma pessoa, não é a Maria José, não é a Francine que vai cuidar disso. Inclui farmacêutico, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicóloga, assistente espiritual, médico e todo o corpo do hospital. Isso tem uma liderança para ver isso funcionando? Isso está a cargo de alguém específico no hospital, de um departamento? Sim, os cuidados paliativos, eles estão reunidos... É falado no Dona Helena já desde muito tempo. Sim. E em 2012 a gente formou um comitê de cuidados paliativos, que tinha uma função bem específica. Consultoria, né? Auxiliar as equipes e educação. Né? Sim. Agora, recentemente, em 2018, a essas funções foi somada a assistência. Né? É onde agora a gente passa a ter uma médica que passa a ter a visita, veio as nossas especializações, né? A nossa a possibilidade de transmitir isso para os nossos colegas, outros profissionais já com experiência que se reúnem para discutir os casos, até como a enfermeira Francine falou, para a gente passa a fazer um trabalho interdisciplinar. Certo, né? certo. Então agora todos falam a mesma língua entre si a respeito do paciente que está sendo assistido. Como a estrutura do cuidado médico, ela parte sempre do ponto médico, propriamente dito. Né? Então, não nos relacionamos num sentido de uma hierarquia piramidal. Né? Mas o nosso trabalho acontece muito a partir do médico, né? Daquilo que ele coloca, do diagnóstico. Ninguém tem como saber quanto tempo de vida o paciente vai ter. Né? Então, são só estimativas que nós lidamos com essas estimativas para poder prestar o cuidado de uma forma individualizada. Você me falava que vocês cuidam disso desde 2012 no Hospital Dona Helena, quer dizer, lá se vão quase 7 anos, estamos em 2019. Também falamos no início do bate-papo que a especialização em paliativismo é uma coisa antiga. Mas agora, conversando no intervalo, ela é antiga, mas é nova na prática, é isso? Quem é que vai falar um pouquinho disso? Que ela é nova na prática. Isso, então hoje está crescendo muito, né? Então isso não contém nas grades curriculares dos cursos de saúde, né? Isso vai ter uma demanda, né? Vai aumentar com o envelhecimento da população. Então o cuidado paliativo não se faz só com um paciente oncológico, e sim com qualquer paciente que tem uma doença crônica, que nem a Maria José já falou.
Então, não é na prática é uma coisa ainda que está engatinhando. Sim, então, não são nem sim. todas as instituições que também trabalham com os cuidados paliativos, que tem um grupo que é embasado com toda essa equipe interdisciplinar. Então, isso precisa ainda crescer mais, evoluir. Pois é, eu ia até perguntar quando você falava. Felizmente, nós temos aqui em Joinville, no Hospital Dona Helena. Como é que está isso em nível de Brasil? Está comum? Ainda não é todo hospital que tem? O Dona Helena é meio que pioneiro? Como é que está esse trabalho em termos nacionais ou até estaduais aqui? Dona Helena tem, a Unimed tem, o Hospital São José também tem, né? Opa, então, que bom, Joinville tem, então. Joinville tem, né? Então, Joinville a gente pode falar de Fonte Segura que tem esse trabalho, né? Então, a gente trabalha bastante com a questão dos cuidados paliativos, né? O trabalho existe, né, em muitos pontos do Brasil, mas como não há a cultura desse profissional, Sim. então a gente fala muito, existe o desejo do cuidado paliativo, mas um cuidado paliativo desenvolvido com todos os aspectos, né, filosóficos, é isso que ainda está crescendo. Então, são necessárias mais pessoas se especializarem, mais médicos se especializarem para a gente falar de um serviço de cuidados paliativos instituído. No Brasil, eu não sei nos números de hoje, né, Fran, mas até na pós foi comentado que não se tem mais do que 10 ou 20 centros Sim. cuja a finalidade é cuidados paliativos exclusivamente, né? Então, a gente sabe de ações paliativas, né? Então, é muito comum o médico oncologista fazer quimioterapia paliativa. Então, é o olhar que começa a ampliar, né? Para um cuidado mais integral e não só focado na doença. Mas são ações isoladas de boa vontade e falta uma equipe. Então, quando se fala de uma equipe formada, são poucas, né? Sim. E uma equipe totalmente treinada e habilitada, menos ainda. E isso tem no Dona Helena. Isso tem no Dona Helena. Olha, eu queria, agora eu olho no relógio, a Camila é danada, ela já falou assim, tá na hora de encerrar, né? O papo tá bom porque eu queria até ampliar, mas fica para uma próxima conversa, do desafio pessoal de vocês. Porque vocês têm famílias, vocês têm que viver a vida social, têm que estar sempre bem-humoradas e tudo mais, mas vivem com uma situação muito difícil no dia a dia, né? Que é conviver com pessoas em fase terminal. Vai ficar para uma próxima conversa, né? De vez em quando a Dona Helena passa por aqui e eu espero recebê-las novamente. Obrigado, viu, Maria José? Obrigada, Cacá. Leva um abraço ao Ferrari. Obrigado, Francine. Obrigada, Cacá. Tá certo, estamos encerrando mais uma edição do nosso Pan News Entrevista aqui na Jovem Pan. Eu fico aqui porque faço parte da equipe do Charles Fischer e domingo tem Jack na Arena com o Criciúma. Este é o assunto da próxima meia hora aqui na Jovem Pan News Joinville. Um abraço, bom final de semana e segunda às 10 tem mais Pan News Entrevista aqui. A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta na segunda.